Esses dias eu estava refletindo acerca do que é realmente ser um perdedor. Ah, hoje você vê, né, uma, um nítido sistema na sociedade. Isso não é uma novidade. Verdade é que a sociedade ela sempre foi assim. A sociedade ela sempre foi, é, ela sempre preferiu os melhores, não é? E isso está impresso no seu próprio modus operandi, se você for analisar. Se você for olhar para si mesmo, você vai ver que você quer o melhor tênis, você quer a melhor roupa, você quer o melhor sistema para a sua empresa, não é? Você quer os melhores pontos de vista acerca dos temas, não é? Você quer o melhor conteúdo, não é? Então, quando você observa e olha para si mesmo, você começa a perceber claramente que você também quer as melhores coisas. E as outras pessoas não são diferentes de você. Elas querem o melhor. O ser humano, ele é naturalmente projetado para adorar o belo, para gostar daquilo que é bom e belo, não é? A questão da beleza, né? A, a beleza é uma das coisas que mais chama a atenção do ser humano. O ser humano ama a beleza, não é? É natural. Então, você certamente vai preferir as coisas mais belas, mais eficientes, melhores, né? Ah, então a sociedade, ela ruma nessa direção de preferir as coisas que são boas e, em contrapartida, desprezar aquelas que são ruins, inferiores, feias, não é? E isso é natural. Acontece que quando saímos do contexto das coisas e passamos para o contexto das pessoas, a gente vê uma grande diferença aí. Você pode rejeitar uma meia por ela estar rasgada e tudo bem. Você simplesmente vai escolher uma outra meia. Nada mudou para aquela meia que foi rejeitada, não é? Você pode rejeitar uma blusa que você não gosta, né? Você vai escolher outra blusa e tá tudo bem. Nada mudou para aquela blusa, não é? Você pode rejeitar aquela cadeira que você não gosta, tá tudo bem. Nada mudou para aquela cadeira. Agora, quando se trata de seres humanos, você pode, de uma certa forma, rejeitar um ser humano que você não gosta. Mas aí as coisas são diferentes, não é? As pessoas, elas se sentem naturalmente mal quando elas são rejeitadas pela sociedade. Porque isso não é novidade, né? Claro. O indivíduo humano, ele é um animal social. Então, ele depende do círculo, né? Ele, de uma certa forma, é dependente das pessoas ao redor dele. Só que, ao mesmo tempo, esta natureza ela é um pouco prejudicial para ele. Entende? Porque ele muitas vezes vai buscar a aceitação daquelas pessoas que insistem em lhe rejeitar. E aí você tem um problema. Quando você está buscando a aceitação de pessoas que insistem em te rejeitar, você está dando murro em ponta de faca. Não é? E basicamente você está tentando conquistar algo que não é tão simples de se conquistar porque é algo que está fora do teu controle. Você não consegue fazer com que alguém
que te rejeita consiga te aceitar como se nada, não é? Afinal, o aceitar e o rejeitar não está sob seu controle. É digno do outro. É de controle do outro. E tentar influenciar isso é insano. Entende? Isso é completamente insano. Então isso não se faz. Quando nós temos uma rejeição por parte do outro, precisamos compreender que o outro está exercendo o direito dele de me rejeitar. Ele é livre. A aceitação e a rejeição do outro é oriundo da sua própria vontade. Sendo oriundo de sua própria vontade, é um exercer de sua própria liberdade. Então ele está exercendo a liberdade que é dele, de rejeitar e aceitar. E cabe a mim, dentro do meu domínio, aceitar a sua rejeição como parte do funcionamento da sociedade e da própria realidade. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Juro pra você. Só isso aqui já te torna uma pessoa altamente madura. Quando você for uma pessoa que sabe lidar com qualquer tipo de rejeição, eu digo isso pra você olha, com toda a certeza do mundo. Sua vida muda, você muda e você vai ver que aquelas pessoas que decidiram te aceitar vão te respeitar astronomicamente, porque aquelas que te rejeitaram nunca vão te respeitar. A não ser que um dia você conquiste sua aceitação, mas esforçar-se para isso é, muitas vezes, seguir na direção da frustração. Não se insiste nisso. Não se insiste em conquistar a aceitação do outro. Se insiste apenas em aperfeiçoar aquilo que você é. E aqui eu estou te trazendo a lição central disso que eu estou falando. E juro pra você, depois que você entender isso, você vai dar outro norte pra sua vida. Há 2000 anos atrás, e digo há 2000 anos atrás, na verdade, tô até viajando, há muito mais anos atrás. É muitos anos atrás. É porque eu estou estudando o estoicismo e principalmente eu gosto muito de Sêneca, e Sêneca que viveu há 2 anos atrás, mas eu não vou falar de Sêneca aqui, aqui eu vou falar de Aristóteles. O próprio Aristóteles, há muitos anos atrás, ele dizia que a causa final de todas as coisas na estrutura da realidade é a busca pela perfeição. Aristóteles ele vai dizer que existe potência e ato, e que tudo aquilo que existe vai existir em potência ou vai existir em ato. Aquilo que existe em potência não existe ainda na estrutura da realidade. Existe em potência. Ou seja, ela existe em um dado momento que irá se tornar ato. Para clarificar isso para você, por exemplo, eu posso dizer que um carvalho, a árvore, tá? Existe em potência. Um carvalho que eu ainda quero plantar, ele existe em potência. Mas ele ainda não existe em ato, porque eu ainda vou plantar esse carvalho. Eu tenho a semente na minha mão e estou prestes a colocar a semente na terra. Esse carvalho ele existe em potência. Por
quê? Porque essa semente, ela vai ir em busca da perfeição. Aristóteles vai chamar esse movimento de entelequia. O que é entelequia? A entelequia é a busca de toda a potência no sentido de se converter em ato. Então as coisas elas vão sair de suas potências e isso é a dinâmica do movimento. Né? Isso é o movimento. Quando Aristóteles fala de movimento, ele está falando desse movimento. Ou seja, da saída das coisas de potência para ato. Então toda semente, ela por natureza vai buscar se tornar o carvalho. O carvalho é a sua entelequia. Por quê? Porque é a sua forma final e a sua forma perfeita. A forma perfeita da semente é o carvalho. É nesse sentido que ela vai. Não é? Então, se você olha para sua... Quando você olha ao seu entorno, você vai ver que as sementes estão buscando se tornar árvores. Você vê que o cachorro filhote se torna um cachorro na sua forma final. Você vai ver que o tigre ele sai de filhote e se torna, em determinado momento, tigre. Assim acontece com todos os outros animais e assim acontece, inclusive, com você. Um dia você foi um bebê, mas você vai se tornar um adolescente, você vai se tornar um adulto e você vai se tornar um idoso. E depois você vai se tornar um espírito. Então acontece que as coisas, elas sempre estão se aperfeiçoando por natureza. Então Aristóteles ele vai dizer que a natureza das coisas é a busca pela perfeição. Quando nós entendemos isso, né, a gente percebe que se a natureza das coisas é a busca pela perfeição, esta também é a nossa natureza. Mas a busca pela perfeição, ela deve ser não só na forma do indivíduo humano, ou quando se trata da semente, no carvalho. Nós podemos aperfeiçoar uma série de coisas e aí está o que deve ser feito. A busca pela perfeição em todos os sentidos na nossa vida. Quer dizer que nós vamos alcançar? Não. Porque o perfeito, é muito difícil você alcançar o perfeito quando você vê que muitas vezes não existe um limite. Por exemplo, na busca do conhecimento, não existe um limite do que você pode conhecer. É difícil você definir o perfeito. O perfeito seria o último nível, o teto. Não é? Mas a busca pela perfeição é uma coisa completamente diferente. Porque isso vai colocar você num sentido de evolução natural. Aonde você está buscando aperfeiçoar-se ao longo do tempo. E às vezes perceba que as pessoas elas são chamadas de perdedores, entende? Mas logicamente tem algumas que não estão buscando mais a perfeição. Porém tem outras que, por mais que ainda não chegaram
a um estágio elevado, a um estágio de nível alto, elas ainda estão buscando a perfeição. Só que elas estão seguindo o caminho correto da coisa. Embora não tenham alcançado um nível elevado ainda, elas estão buscando. E o conceito que eu quero trazer aqui é que, se você ainda está buscando a perfeição, você não é um perdedor. Você é um vitorioso em potência. Existe o vencedor. Só que ele não é ato. Porque ele está sendo construído. É como a semente. Existe o carvalho. Só que este carvalho ainda é uma semente. Ele vai chegar no carvalho. Em um determinado momento, na linha do tempo. E às vezes percebemos as pessoas extremamente desesperadas e desanimadas com aquilo que elas estão vivendo neste momento. Só que a partir do momento que elas se desesperam e se desanimam com aquilo que elas estão vivendo neste momento, elas sufocam a busca pela perfeição. E aí matam o que elas poderiam ser lá na frente. Então a verdade é que a ótica, a forma como as pessoas enxergam o seu momento presente é o que mata seu futuro. A partir do momento que incorporam a crença de que são perdedores, se tornam perdedores. Fazem de tudo para ser perdedores. Porque não compreenderam que a linha do tempo para as pessoas é diferente. Alguns vão vencer mais rápido do que outros. Vão atingir um nível em algo mais elevado do que outros mais cedo. Outros vão levar um pouco mais de tempo. E olha para a realidade. Olha para a realidade. É tudo assim. Não é? É tudo assim. A gente vê determinadas árvores que são maiores do que outras. Não é? Um carvalho é muito maior que um bonsai, por exemplo. Entende? E a gente vê que na sociedade existem seres humanos que são diferentes de outros. Isso é a diversidade. E outros vão ter linhas do tempo, histórias diversas. Diferentes. Só que acontece que, na verdade, a gente tende a matar a nossa história por nos comparar muitas vezes com outras pessoas e não entender o real sentido da humanidade e não entender a própria natureza. Porque o que os estoicos dizem, né? Viva como a natureza. Siga a natureza. Isso é inteligentíssimo. Porque os estoicos, eles basicamente faz com que a sua atenção se volte para a natureza. Você passa a olhar como as coisas funcionam em sua natureza. E não
como as coisas funcionam segundo as dinâmicas sociais. Se você sair na rua e perguntar para uma pessoa o que é um perdedor e o que é um vencedor, as pessoas elas vão ter diferentes óticas do que é um perdedor e do que é um vencedor. Mas quais óticas estão atreladas à natureza de fato? Pode ver, os estoicos não dizem, saia pela rua perguntando o que as pessoas acham que são vencedores e perdedores, e aí você compara essas óticas e chega em um denominador comum? Não. Ele diz, olhe para a natureza. A natureza de tudo, Aristóteles já entregou. Aristóteles já entregou o ouro. Quando ele diz que tudo busca inteléquia. Tudo busca uma forma perfeita, uma forma elevada. Tudo sai de uma pequenez na direção da grandeza. Esse padrão se repete nos vegetais, nos animais, nos seres humanos. Tudo está buscando a perfeição por natureza. Ou em um determinado momento você chega e diz para si, não, agora para de crescer. Para de crescer aí, corpo. Ossos parem de se alargar, músculos parem de se desenvolver. Você vê que você não consegue impedir isso. Isso é natural. Algo nesse exato momento está crescendo e faça o que alguém fizer, não vai impedir. Porque é natureza. Agora, por que você fica o tempo todo, muitas vezes, querendo estancar o seu próprio crescimento? Deixa a natureza agir. A natureza é o quê? Busca pela perfeição. Siga nessa direção apenas. Flua como esse rio. Não tente bloquear o rio. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão bloqueando o rio. Porque acham que devem se enquadrar nos padrões sociais. Porque acham que elas devem se enquadrar naquilo que os outros acreditam ser. Mas ignoram a natureza. A natureza é apenas buscar a perfeição. E o resto é o resto. Agora, você quer ser percebido como vencedor? Agora, você quer ser escolhido e aceito pelas pessoas? Agora, você quer mais dinheiro? Agora você quer um monte de coisa. Você quer os símbolos de sucesso? Uma Lamborghini? Uma mega empresa? Faturando milhões? Ou até mesmo milhões na sua conta bancária? Não é? É entendível. Afinal, como é que você vai conquistar a sociedade sem isso, né? A sociedade não vai dar o mesmo respeito para um mendigo e para um milionário. Óbvio que não. Mas é aí que tá. O que você deve buscar e o que é sinônimo de progresso não é a sociedade. Não é a aceitação ou a rejeição. Não é a idolatria das outras pessoas, a escolha das outras pessoas, a seleção das outras pessoas. Claro que não. O core, o centro, a busca real é pela inteléquia, o aprimoramento diário,
para se chegar à forma perfeita. Isso é a busca. Quando você tira essa cabeça sua, dessa mesquinhez, dessa necessidade por aprovação, esse desejo por ser aceito por esta sociedade que só quer os fortes, os bons. Quando você tira isso da sua cabeça e foca na busca real, cumprir aquilo que a sua natureza te impulsiona a cumprir. É isso. É isso. Você muda a forma como você vê a si mesmo e as coisas ao seu redor. Você desliga dos outros. Você desliga dos padrões sociais. Entende? Você para de olhar para aquilo que a sociedade chama de loser, perdedor. Você é um perdedor. Por quê? Porque você tem essas características. Você tem 30 anos e mora com a mãe. Você para com essa merda. Mas você para e começa a enxergar. Peraí. O que eu posso fazer hoje para incrementar a mim? O que eu posso fazer hoje para seguir na direção da minha inteléquia? Aquela forma elevada, aonde eu vou tirar o meu vencedor de potência e o transformarei em ato. Ele é presente. Pum, você tirou todos aqueles achismos da sociedade, aquelas qualificações de perdedor e vencedor, e começou a escolher um caminho aonde você já não olha mais para essas coisas, ignora tudo e só busca apenas aquilo que é o importante, o natural. E de uma forma ou de outra, meu amigo, você está indo na direção do desenvolvimento. Você era um bebê há anos atrás e hoje é um adulto. Você é um adulto de 40 anos, você é um adulto de 50 anos. Dane-se. Dane-se total. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Por quê? Porque a perfeição, ela começa no momento que você decide aperfeiçoar certas coisas, porque outras coisas já foram aperfeiçoadas e você teve um aperfeiçoamento na saída de bebê para adulto. Agora, onde mais você quer aperfeiçoar? Você vê que naturalmente você já buscou a perfeição, só que em outros aspectos. Agora, em que aspectos você quer buscar? Tome a decisão e comece. Ponto. Ponto. Acabou. Quer conhecer mais? Ora, quais são os livros que você precisa ler para expandir a sua cabeça? Pega os livros e lê. Ah, quer desenvolver um pouco mais de massa muscular? O que você precisa fazer para que isso aconteça? Comece a fazer. Pare de ficar conectado ao que os outros pensam ou acham e concentre-se exatamente naquilo que você quer aperfeiçoar. Sai de redes sociais, desliga Instagram, Facebook e concentra apenas nesta busca pela sua inteléquia. Acorde todo dia e repita para você. E pergunte-se, hoje, o que eu posso fazer para
alcançar a minha intelecto. A forma ideal para mim. O que eu preciso fazer? E aí, faça. Separe tempo e execute. Uma semente vira um carvalho em um dia? Uma semente vira um carvalho em 2 dias? Uma semana? Não. Uma semente, ela tem um processo que ao longo do tempo ela vai em determinados estágios até chegar no carvalho. E eu estou te dizendo isso porque é importante você entender que tudo tem seu tempo. Não adianta querer apressar as coisas. As coisas têm seu tempo. Se uma semente leva 3 meses para virar carvalho, vai levar 3 meses para virar carvalho. Ah, eu posso fazer coisas para encurtar o tempo? Ora, você pode. Mas mais importante do que encurtar o tempo é fazer o que precisa ser feito. E acho que isso deve ser o foco. Não que você deve desprezar as coisas que cooperam para uma aceleração. Se puder incorporar, incorpore. Mas o foco é seguir a natureza. Esse é o centro da minha mensagem. É que você pare de ficar atrelado aos conceitos que as pessoas dão, aos achismos dos outros, a forma que as pessoas dão ao perdedor e ao vencedor. E busque apenas aquilo que é natural, que é a natureza. Viva de acordo com ela. Busque a tua própria intelecto. Aprimore-se, desenvolva-se. E nesse sentido, vá buscando a perfeição. Enquanto você estiver buscando a perfeição, você está sempre no caminho certo. Entende? E aí, você já não depende mais dos achismos, dos padrões. Você entende que, peraí, eu não preciso ser aceito pelas pessoas. Eu posso ser rejeitado. E aí, o que tem? Fui rejeitado. Dane-se. É isso que eu estou buscando? Não. Se eu estou buscando conhecimento, eu quero saber mais. Se eu estou buscando um corpo mais bonito ou um corpo saudável, eu preciso de mais beleza ou mais saúde. Eu não preciso ser aceito e tampouco rejeitado. Pare de querer aquilo que você não precisa. Pare de querer aquilo que é capricho. Seu ego implora por ser aceito, idolatrado pelos outros. Dane-se a aceitação e a idolatria. Você tá entendendo? Isso é falta de reflexão, cara. Total. Isso é falta de reflexão total. O indivíduo humano ele só precisa perseguir isso, intelecto e pronto. Quando você entende isso, irmão, teu jogo muda. Você muda. Você muda. E aí você passa a se concentrar naquilo que importa. A sua vida simplifica.
Você deixa de querer agradar os outros. Você deixa de querer que os outros te aceitem. Você deixa de depender daquilo que você não controla. Entende? É só isso. Isso faz uma diferença gritante pela sua vida.